1 a 4. Eu concluí aqui dizendo, já que vamos participar da ceia, dizer que lá na cruz, Deus condenou o pecado. Romanos 8, de 1 a 4. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, olha bem, isto fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, ou seja, ele veio em semelhança humana, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Hoje nós já andamos segundo o Espírito, mas o preceito da lei, que constava de ordenanças e na qual éramos condenados por ela, o que Deus fez? Condenou o pecado na carne de Jesus. Aleluia. Isso significa salvação para a gente. Aleluia. Muito crente que se autocondena, que vive se cobrando, que acha que não está perfeito, que não está legal, que não está bom, que não tem condição de servir a Deus, vive se autocondenando. Irmãos, Deus condenou na carne de Jesus, Ele condenou o pecado. Na cruz, Jesus matou a morte. Glória a Deus. É por isso que o crente tem a vida eterna. Aleluia. Na cruz, Jesus inaugurou a nossa eternidade. Glória a Deus. A nossa imortalidade. Aleluia. Foi inaugurado. Glória a Deus. O pecado, o salário do pecado era a morte. Mas o dom gratuito de Deus era a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então tinha que Jesus Cristo levar dele os nossos pecados, e o Pai condenou o pecado na carne de Jesus. Glória a Deus. Ele padeceu, ele derramou seu sangue, ele sofreu, ele foi humilhado, ele foi açoitado, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, crucificaram, pregos nas mãos, prego nos pés, lança do lado, todo flagelo ali de um cordeiro sofrendo, morrendo, pagando um preço alto pela nossa salvação. E aí a morte tentou segurar Jesus no túmulo, mas ele não podia ser retido por ela, porque ele é a própria ressurreição. Ao terceiro dia ele ressuscitou, pegou toda a autoridade, falou para os discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Então nós podemos olhar para aquele versículo de Timóteo que nós lemos, 1 Timóteo 2, 5 e 6. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? É o nosso Jesus. Aleluia! O nosso Jesus que nós servimos. Quem é Jesus, pastor? Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Rei dos Reis. Jesus, o Senhor dos Senhores. Jesus, aquele que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Quando nós participamos da ceia,
Estamos celebrando a vitória da nossa redenção, a vitória do Cristo que conquistou a nossa salvação até eterna. Sabemos que um dia Jesus há de voltar e há de dar um corpo glorificado para os seus servos. Todos aqueles que em Cristo, já partiram desse mundo, estão com o Senhor. A Bíblia diz: a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Ou seja, até o crente, quando termina a sua jornada aqui, ele está nos braços do Senhor. Glória a Deus. E no grande dia da volta de Jesus vai dar um corpo glorificado, como 1 João capítulo 3, versículo 1 fala: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não foi manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Assim como Ele é, nós veremos. Como é que Ele é, pastor? João era o apóstolo amado de Jesus, né? Andava coladinho com Jesus. Quando Jesus estava ensinando, João reclinava a cabeça no ombro de Jesus. Era muito chegado. João conheceu Jesus fisicamente, humanamente. Só que quando João já estava velho, estava preso, exilado na ilha de Patmos, teve o privilégio de receber a revelação do Apocalipse. O anjo do Senhor veio a ele trazendo a revelação que foi dada pelo Pai ao Filho. O Pai deu ao Filho a revelação, e o Filho notificou ao anjo que falou: vai lá e entrega para o meu servo João. E João teve que anotar tudo que ele viu, todas as revelações, todas as visões, para transmitir para a igreja. E numa dessas visões, diz lá no livro do Apocalipse, que quando ele ouviu bradar uma voz como de muitas águas, e ele se virou para ver quem é que estava falando com ele, ele caiu como morto no chão, porque ele viu o Senhor Jesus glorificado. Ele viu o Senhor Jesus glorificado. Os olhos como chamas de fogo, os cabelos como lã branco, as vestes reluzentes, brancas como a neve, um cinto cingido de um cinto dourado, os pés como latão reluzente. O Senhor Jesus glorificado. João andava com Jesus, mas quando ele viu Jesus glorificado, ele caiu morto. A Bíblia diz que ele caiu como morto mesmo. Precisou o Senhor Jesus tocar nele e falou: não temas, sou eu. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que você tem que saber, conhecer, entender e viver a sua palavra. Porque Ele cumpriu todas as coisas por nós, né? Então, amados, quem confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Quem não confessa que Jesus é Deus e que veio e se manifestou em carne, não procede de Deus. É ensino do anticristo. Portanto, eu conclamo a igreja do Senhor: esteja alerta com os ensinamentos da palavra que é transmitido aqui nesse altar. Aleluia! Você tem que se alimentar com o verdadeiro evangelho. Eu estive vendo que o verbo era Deus.
Glória a Deus. Mas por que fala que era, pastor? Porque se esvaziou da glória e assumiu a forma humana na terra. Quem era aquele ali? Era Deus. Estava ali Jesus, Filho de Deus, a palavra viva, encarnada na forma humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados, a doutrina do docetismo figurou durante os séculos II e século III da era cristã, e ela foi depois tida como heresia. O nestorianismo também foi tido como heresia. Nós temos que dar ouvidos ao verdadeiro, autêntico, único, verdadeiro Evangelho, crendo de todo o coração na mensagem das Escrituras. Glória a Deus. E guardando no nosso coração, só há um único Deus Aleluia. e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Temos que entender que o mediador, Jesus Cristo, homem. Hoje, Jesus Cristo está no céu. Só que Jesus Cristo tem um corpo. Porque o Verbo se fez carne. Ele padeceu com aquele corpo de humilhação que ele recebeu para levar os nossos pecados. Mas quando ele ressuscitou e foi assunto ao Pai, ele recebeu um corpo glorificado. Então hoje, o Filho de Deus, o nosso mediador, ele tem um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. É o nosso mediador entre nós e o Pai, Jesus Cristo, homem, Senhor da nossa vida, o nosso Salvador. A Ele seja dada toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Amém, igreja? Receba essa palavra no seu coração, fortaleça a sua fé, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida espiritual, em nome de Jesus. Vamos dar para o Senhor uma vida.